Olá, tremembenses! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na primeira e única fábrica de bafômetro do Brasil. Vocês sabiam disso? Vem comigo dar uma conferida. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem? Leandro, conta um pouquinho pra gente o começo da história da fábrica, como que aconteceu, de onde que surgiu a ideia, de começar de abrir essa fábrica aqui na região. Bom, a fábrica já existe há mais de 20 anos, né? E ela partiu da ideia, na época a gente não tinha a lei no Código de Trânsito Brasileiro para concentração de álcool, não tinha lei seca, nada do que a gente tem hoje tinha ainda. Mas era um equipamento que a gente via que estava crescendo no mundo, a Europa principalmente já estava com bastante uso, os Estados Unidos também, e a gente resolveu começar a mexer com isso devagar. Depois, quando o Código de Trânsito passou a ter essas normas, o Inmetro começou a ter que trabalhar para homologar um produto, a gente até fez esse trabalho em conjunto com eles na época, e aí estamos há mais de 20 anos aqui. Entendi. E você comentou comigo antes, né, que a fábrica era em Taubaté. Por que vocês mudaram aqui para o município de Tremembé? Teve alguma característica principal? Na verdade, os dois sócios, um morava em Taubaté, o outro aqui em Tremembé. A fábrica já tinha alguns anos em Taubaté, né? E aí a gente achou um local melhor para a gente vir, e que era aqui. Junto com isso, o outro sócio era daqui também, e a gente acabou vindo. E aí, desde então, a gente ficou. Isso já faz bastante tempo. A gente veio para cá em 2001 ou 2002, se eu não me engano. Faz bastante tempo. Vocês estão aqui só em Tremembé há mais de 20 anos. Isso, aqui em Tremembé há mais de 20 anos. Conta um pouquinho pra gente sobre como funciona o bafômetro, como que é feita a medição do álcool? Então, basicamente, o etilômetro, né, as pessoas chamam de bafômetro, o nome dele mesmo é etilômetro. Ele faz uma coleta de ar e ele tem um sensor químico que reage com a molécula do álcool. E aí, por essa reação, a gente consegue medir e dizer qual é a concentração miligrama de álcool por litro do ar que você expirou. Entendi. E aí a gente tem existe uma tabela que você pode comparar com, por exemplo, miligrama por litro de sangue. Tem várias formas de medir. Aqui no Brasil a gente usa miligrama por litro de ar que é expelido. Entendi. Existem vários modelos de bafômetros? Conta um pouquinho pra gente. Eu vi, né, que tem o com bucal e sem bucal. Conta um pouquinho pra gente a diferença entre eles. Então, na verdade, o etilômetro, que é a designação do equipamento que é homologado pelo Inmetro, ele faz o teste, aquele que você usa o bocal, sopra e ele te dá esse resultado em miligrama por litro. Mais recentemente apareceu outros tipos de equipamento, ou um equipamento único que faz diferentes tipos de teste, que faz o teste passivo, que agora muita gente já deve ter feito esse teste, visto como é, que você coloca o equipamento próximo, mas a pessoa não encosta, não usa um bocal nem nada. E não tem um resultado em miligrama por litro também. Se é um equipamento que só faz esse tipo de teste, a gente chama ele de etiloteste, não é o etilômetro que é homologado pelo Inmetro. Ele serve para triagem normalmente, para um indicativo. Entendi. Tá? Para curiosidade, né, das pessoas, quem são os maiores compradores, né, do bafômetro? O governo é o que mais compra. O governo, que eu digo, toda a área pública, né? Então, desde Detran, a própria polícia, prefeitura. Então, os órgãos públicos são os maiores compradores. Mas a gente tem os clientes de empresas privadas também, transportadoras, são os que compram mais. Mas conta um pouquinho pra gente como que é feita a produção, a criação mesmo, o desenvolvimento, a parte da fábrica mesmo. Então, no nosso caso, a Elec ela é uma fabricante nacional, é a única que é fabricante nacional. Os outros modelos que a gente tem aqui
sendo comercializados, eles são de fora e tem representantes aqui no Brasil que comercializam. O projeto é nosso, todo o desenvolvimento dele, desde lá do início, ele é nosso. A gente tem alguns parceiros que a gente terceiriza algumas fases de produção, então algumas montagens, montagem de placa, algumas coisas assim a gente terceiriza. E aí a montagem principal, já com essa primeira parte feita, a gente recebe tudo aqui, faz toda essa montagem. No caso específico de etilômetro, no Brasil, todos os etilômetros que são comercializados, eles precisam antes passar por uma verificação no Inmetro, antes de ser vendido. Não é lote, não é amostragem, é um por um mesmo. Então aí a gente precisa enviar isso para o Inmetro, fazer essa verificação, aí estando tudo ok, a gente pode comercializar. Entendi. O bafômetro, ele não tem uma validade, correto? O equipamento não, essa verificação do Inmetro, ela é anual. Ah, entendi. Então ela tem que fazer... E como que vocês fazem toda essa verificação anual? Então, o cliente, ele pode, se ele quiser, ele pode enviar direto para o Inmetro, independente do estado que ele está, ele vai ver qual é o laboratório que o Inmetro designou naquele estado para fazer essa verificação. No nosso caso aqui em São Paulo é o Instituto de Pesos e Medidas. Ou ele pode enviar para a gente, então a gente já faz uma averiguação aqui na fábrica antes do estado que o equipamento está, envia para o IPEM, ele faz essas verificações em nome do Inmetro, devolve para a gente devolve para o cliente. Tem alguma característica, alguma curiosidade que talvez eu não tenha te perguntado e você acha importante ressaltar para os munícipes? Puxa, assim, uma característica específica não. O que é importante a gente saber, por exemplo, se você for fazer um teste, é entender, por exemplo, isso que a gente estava falando, o que é um teste passivo, o que é o teste chamado normal, que é o que você vai usar o bocal, aquele que sai com o valor, aquele realmente é um documento legal do teste que você fez. O passivo é um teste que ele serve de indicativo ou uma triagem, né? Então, muitas vezes você é parado, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Se for o teste passivo é isso, normalmente é uma triagem. Se o passivo acusar, provavelmente o policial vai pedir para você fazer o outro tipo de teste, porque é aquele que vai realmente dar a verificação do teste que você está fazendo. Em relação ao limite de álcool, né, que a pessoa pode ingerir, tem algum limite no bafômetro? Tipo, 0, tanto por cento? Como que funciona? Não, hoje aqui no Brasil é 0. Então, qualquer concentração que saia, você vai passar pelas medidas administrativas. O que tem um limite aqui hoje é para a medida que vai levar para a esfera criminal, que daí é de até 0,33 miligramas por litro, fica na administrativa, a partir de 0,34, aí entra na esfera criminal também. Leandro, conta um pouquinho pra gente como que funciona o etilômetro de vocês. Bom, eu vou fazer 2 testes aqui, pra gente ver, 2 testes de tipos diferentes, né, pra gente ver. Um que é o indicativo, que está sendo bastante usado nas estradas agora, e depois o teste normal, que a gente vai usar esse bocal, vai dar aquela concentração que eu tinha comentado antes, né, o valor da concentração. Então, esse primeiro, como é que seria? Então, no caso de você fazer isso com uma pessoa, porque ele serviria também até para ambiente, por exemplo, se tivesse algum, sei lá, se tivesse cheio de vapor de álcool aqui, ele pegaria, né? Entendi. Mas então você chega próximo, e você aciona essa chave, e é isso que a gente faz na estrada, que o guarda ele chega só perto e ele mede. Se tivesse alguma concentração de álcool aqui agora, ele já teria parado. Aí parou agora e ele está mostrando aqui o vestígio de álcool negativo. Negativo. Então esse é o que a gente chama de teste passivo. Um teste normal... Esse teste normal, como já disse antes na entrevista, ele só acontece se esse teste, que foi o primeiro, positivar, né? Isso vai depender muito de como é que o policial está atuando. Se o policial quiser fazer esse teste direto, nada o impede disso. Né? O que eles têm feito é só para ser mais ágil. Então você faz a triagem mais rápida, com esse primeiro teste que eu fiz,
para poder já liberar todo mundo mais rápido. Porque ele é mais rápido, né? É. Então aí a gente coloca um bocal aqui e aí com esse tipo de teste, quando acaba, ele dá um valor em miligrama por litro. Aqui tá zero. Zerado. Mas aí esse é o que eu estava comentando antes, que tem um valor legal. Entendi. Tá? Porque você tem essa quantidade, você consegue imprimir recibo disso e tudo mais. O outro é só para triagem. Perfeito. Muito obrigada, Leandro, pela sua Nada. participação e ter topado, né? Ter essa conversa, esse bate-papo comigo. Fico muito feliz. Obrigado, prazer meu. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!